Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo a mais uma Lições Bíblicas, Aviva a Tua Obra, aqui no meu canal. Lição de hoje, vamos estudar a lição de número 7, Estevão, mártir avivado. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, Bíblia em Foco 2.0. Não esquece de dar o seu joinha e deixar o seu like e ativar o sininho para notificações. Todos os sábados temos vídeos novos. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olá pessoal, aqui é o presbítero Guilherme, bem-vindo ao meu canal Bíblia em Foco 2.0. Lição Bíblica Dominical. A lição de hoje é Estevão, um mártir avivado. Texto áureo: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Verdade prática: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8 ao 10, e o capítulo 7, verso 54 ao 60. E diz assim a palavra do Senhor: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E ouvindo eles isto, enfureceram-se, e o seu coração, e reagiram e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus. Verso 56. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Introdução dessa lição. O assunto dessa lição é o martírio de Estevão, um avivador, herói da fé, como um dos 7 homens que entregaram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à sua situação, devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa da sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e recebera a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Lição de número 7, a qual nós vamos tratar desse assunto,
o Estevão, um mártir avivado, né? A verdade prática ou a verdade aplicada já deixa bem claro aqui que, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode sim ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Então nós vamos aprender que é possível um cristão ser avivado, cheio do poder de Deus, da graça do Senhor, e contemplar a glória de Deus. Ser fiel até a morte e contemplar a glória de Deus. Então nós vamos aprender esse assunto. Vamos aprender o porquê que Estevão foi o primeiro mártir, por que Estevão foi morto, apedrejado pelos seus algozes. Então nós vamos aprender a esse respeito. Nessa lição aborda que Estevão teve um ministério avivado. Estevão, um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de fé, teve um ministério avivado. Embora pouco tempo, mas um ministério avivado, cheio de milagres e de prodígios, através do poder de Deus. Vamos lá. O testemunho de Estevão. Estevão é usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos 6, versículo 3 e versículo 5. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção desse destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso número 5. No versículo 8, temos o conhecimento de outras características de Estevão, qual que é? Cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamada libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos quais eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheio de fé e de sabedoria. Olha só que interessante. Cheio de fé e cheio de sabedoria. Estevão, ele começa ali a sua história em Atos dos Apóstolos, narrada pelo Dr. Lucas. O Dr. Lucas é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, historiador, médico, doutor. Lucas, ele destaca isso, ele coloca essas características de Estevão em evidências ali no livro de Atos dos Apóstolos. Não que os outros, veja bem, não que os outros não tenham se destacado, não que os outros não tenham feito a obra de Deus, não que os outros não tenham sido usados por Deus, cheio do poder de Deus para fazer a obra de Deus. Mas Estevão, ele destaca dois, ele destaca Filipe e Estevão. Lucas, ele destaca esses dois, Estevão e Filipe. Filipe foi o primeiro homem de Deus a abrir uma igreja lá em Samaria. Foi o primeiro homem de Deus a abrir uma igreja lá em Samaria. Estevão foi destacado pelo poder que operava, pelo poder que Deus operava através dele, pelo poder do Espírito Santo e também pela fé que ele tinha. Então, através dessas características, Deus, através dele, fazia grandes sinais e prodígios. Então, ele entra aqui no capítulo 6, nas escolhas que os apóstolos fizeram para estar levantando diáconos. Foram sete diáconos, levantando esses 7 diáconos para trabalhar no serviço da obra de Deus, porque estava havendo ali uma reclamação das mulheres gregas, né? As mulheres gregas estavam tendo ali uma reclamação dos gregos contra os hebreus. Então as mulheres, as viúvas gregas, estavam reclamando com os hebreus. Por quê? Com os apóstolos estavam reclamando. Por quê? Porque as mulheres viúvas hebreias estavam tendo dando mais suporte às mulheres hebreias, às viúvas hebreias, do que às viúvas gregas. Né? Por quê? Porque a comunidade cristã daquela época
era formada por dois grupos. A comunidade cristã da época de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, nessa ocasião, era formada por dois grupos. Primeiro grupo, judeus gregos, ou seja, helenistas. O que é helenistas? Eram crentes de fala grega. Eram crentes de fala grega. São helenistas, judeus do grupo chamado helenista. Eram judeus de fala grega. O segundo grupo é o grupo de judeus hebreus. Por que hebreus? Os hebreus eram formados de crentes de fala aramaica. Então havia essa disputa. Por quê? Porque a igreja primitiva, os irmãos ali que auxiliavam a igreja primitiva, auxiliavam os apóstolos, estavam dando mais atenção, mais suporte às irmãs que tinham perdido seus esposos, as irmãs hebreias, ao grupo hebreu. E o grupo grego estavam disputando e reclamando com os apóstolos a respeito dessa falha, dessa brecha que foi aberta. Então vamos lá. E aí surge a ideia de nomear 7 homens para o ministério do diaconato, porque os apóstolos eles não podiam abandonar o ministério da oração e da palavra de Deus. Então os apóstolos eles propuseram isso, falou, não é lícito que a gente abandone o ministério da oração e o ministério da palavra para servir as mesas. Foi aí que levantou os 7 diáconos, incluindo neles, no meio deles estava Estevão e Filipe. Vamos lá. Uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam, usaram suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levaram violentamente ao Sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos os que estavam assistindo no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 6,15. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. É um pedido aqui do comentarista. Ele pede uma oração, ele pede para que Deus use o seu povo de uma tal forma que reflita a glória, o poder, a majestade, a grandiosidade do Espírito Santo de Deus. Então, é um pedido aqui do comentarista, é uma oração que ele pede aqui. Bem, o veredito, qual foi o veredito do julgamento de Estevão? O veredito do julgamento de Estevão foi blasfemar contra Moisés e contra Deus. Foi isso que eles alegaram. Eles alegaram que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra o Espírito Santo, contra Deus. Então foi essa blasfêmia, foi esse o veredito deles. A fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, ouviram? Vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Em suma, denúncia as suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios
julgadores se enfurecem contra ele. Todavia, fiel é a sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus lhe pusera no coração. Olha que interessante. Olha que interessante. Interessante que um testemunho interessante na vida desse grande homem de Deus, diácono, evangelista, um grande teólogo, um grande expositor da palavra de Deus, né? Um pregador tão cheio da graça de Deus para ministrar a palavra de Deus. Testemunho maravilhoso aqui que ele não falou sobre si, ele não se defendeu, ele não falou sobre ele, olha, a minha história, eu cheguei aqui em Jerusalém em tantos dias, eu nasci em tal lugar, eu sou assim, eu sou da família X, eu sou da família B, eu sou do descendente X. Não, ele não falou nada disso. Ele disse, olha, varões, irmãos, pais. E ele começou a pregar a palavra de Deus. Ele começou no Antigo Testamento, desde Abraão até chegar em Jesus. Então, a defesa dele foi essa, a defesa dele foi pregar o Evangelho, a defesa dele foi expor a palavra de Deus. Uma pregação expositiva, uma pregação tão maravilhosa, tão gloriosa. Né? O primeiro homem, o primeiro defensor do Evangelho, o primeiro homem a defender o Evangelho com tanta eficácia, com tanto poder e autoridade como Estevão. Um testemunho maravilhoso. Então, pega essa visão, meu irmão. Pega essa visão, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, você que está vendo esse vídeo. Pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Ministre a palavra do Senhor. Ore para que Deus lhe dê graça, sabedoria e poder para ministrar a palavra do Senhor Deus. Pregue com ousadia, pregue com autoridade, pregue com eloquência, exponha as Escrituras Sagradas com poder. Hoje em dia a gente está vendo muitas pessoas subindo em púlpitos, subindo em altares, não para pregar o Evangelho, não para pregar a mensagem da cruz. Não, as pessoas estão subindo nos altares, nos púlpitos, para defender o seu estilo de vida, para atacar os irmãos, para defender sua forma de viver. Não, meus irmãos, nós não precisamos disso, nós precisamos pregar o Evangelho, pregar as Escrituras Sagradas como pregou Estevão. Fica aí esse testemunho, fica aí esse testemunho de vida tão glorioso que foi Estevão. Um homem de Deus. A fúria dos acusadores, Após eu resumir com sabedoria, já falei sobre isso, vamos falar agora no tópico segundo, tópico 2. A preciosa morte de Estevão. Preciosa morte de Estevão. Vamos lá. Cheio do Espírito Santo, após a fúria dos inimigos de Cristo, a caminho do martírio de Estevão, estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai. No momento especial de testemunho, êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que visão gloriosa! Uma vida espiritual avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Olha só, meus irmãos, que testemunho lindo, que testemunho maravilhoso esse da vida de Estevão, homem
cheio do poder de Deus, homem cheio de Deus, um homem de Deus. Olha só, que visão gloriosa, diz o comentarista. Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Olha só, diante de uma grande tormenta. Meus amados irmãos, um outro dia eu estava numa oportunidade eu citei que ali no capítulo 3 do livro do Êxodo, quando Deus chama Moisés, aparece a Moisés ali no monte Sinai, ou no monte Horebe, que é o mesmo monte, o monte Sinai, o monte Horebe é o mesmo monte, o monte de Deus, é o mesmo monte. E ele aparece a Moisés ali no capítulo 3 do livro do Êxodo, e ele diz a Moisés: olha, Moisés, eu vim para livrar o meu povo, eu vi as aflições do meu povo, e eu vim para livrar o meu povo, Moisés. Ele fala para Moisés. E numa oportunidade que eu tive, eu citei que Deus ele faz uma promessa. Deus ele faz uma promessa a Moisés. Ele não prometeu que Moisés ia entrar na terra prometida, mas ele prometeu que o povo ia entrar na terra prometida. Ele promete: eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra de Canaã, do Cananeu, do Heteu, do Amorreu, do Fariseu, do Heveu, do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. Ele faz essa promessa no versículo 17, no capítulo 3. Ele faz essa promessa de o povo entrar na terra prometida, de levar o povo à terra prometida. Mas em relação a essa promessa, Deus dá uma responsabilidade para o povo. Qual que era a responsabilidade? A obedecer, a ter fé, a depositar fé na palavra de Deus e o obedecer. Qual que era a responsabilidade do povo? A responsabilidade do povo era que Deus ia provar o povo. E na onde é que Deus prova o povo? No deserto. Por quê? Porque a palavra de Deus Deus nunca disse isso para Moisés: eu vou levar vocês para a terra de Canaã para vocês me adorar lá em Canaã, na terra que mana leite e mel. Não, Deus nunca disse isso. Deus disse que ia levar eles para a terra que manava leite e mel. Mas em relação à adoração, em relação a servir, em relação a permanecer firme, em relação a Deus conhecer o nosso coração, o nosso caráter, quem nós somos, Deus nos leva para o deserto. Está aqui, no versículo 18. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Olha só. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias. Para onde? Para o deserto. Para quê? Para que sacrifiquemos e servimos ao nosso Deus. Então, em relação à adoração, em relação ao conhecimento, conhecer o nosso caráter, conhecer quem nós realmente somos, Deus nos leva para o deserto. Para quê? Para adorarmos. Para quê? Para servirmos, sermos fiéis. Para quê? Para Deus nos conhecer, quem realmente nós somos. Então, Deus fez uma promessa, e nessa promessa tem a tua responsabilidade, a minha responsabilidade, a responsabilidade da igreja, que é servir ao Senhor, independente de quê? Das circunstâncias, independente das situações adversas, independente de quê? Das tempestades, independente dos intempéries da vida, independente das muralhas, dos gigantes, independente das grandes tormentas e tempestades que se levantam contra a vida da igreja, contra a vida do cristão, contra a vida do povo de Deus. Independente disso, adore a Deus, adore ao Senhor, permaneça firme e fiel ao Senhor, que nós ganharemos e receberemos a coroa da vida. Sejamos cheios do poder e da graça de Deus. Vamos lá? Continuando aqui na lição. A violência dos acusadores. Seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão. Eles não suportaram ouvir o que ele via, a glória de Deus. Olha só, eles não suportaram ouvir que Estevão via a glória de Deus e Jesus nos céus assentado, ou em pé, melhor dizendo, em pé, à destra de Deus. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade e apedrejaram perante um jovem chamado Saulo, e levaram-no
com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Aquelas alturas, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos, perseguidor da igreja. Naquelas alturas, Paulo já tinha se levantado e já perseguia as igrejas. Saulo, conhecido como Saulo, já perseguia as igrejas, já se levantara contra o povo de Deus. O perdão no martírio. Naquele momento de súplica e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que exemplo glorioso, grandioso, exemplo grandioso, glorioso. Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o Espírito. Cumpriu-se o que dizia a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Isso está escrito em Salmo, no livro de Salmo 116, verso de número 15. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. Olha só que maravilha, olha só que glória, olha só que lindo. A respeito de liberar o perdão, isso aqui é glorioso. Mais uma vez, a respeito de liberar o perdão, um vídeo meu aí no meu canal que eu cito a respeito da oração do Pai Nosso, onde Deus, através da oração do Pai Nosso, Senhor Jesus Cristo, nos ensina a perdoarmos e a sermos perdoados. Nos ensina a orar tanto pelos nossos amigos como pelos nossos inimigos. Nos ensina a orar tanto pelos que se levantam contra a nossa vida, como pelos que estão do nosso lado, nos apoiando e nos motivando a fazer as coisas boas, nos incentivando a fazer a obra de Deus. Então nós devemos orar tanto pelos nossos amigos quanto pelos nossos inimigos. Temos que orar tanto pelos aqueles que nos apoiam, quanto pelos aqueles que nos dizem não. Temos que orar por todos, temos que orar pelos aqueles que nos perseguem. Olha só. Tópico 3, o avivamento no sofrimento. Sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica, transmitida oralmente, é registrada em alguns escritos, diz que, com a exceção de João, o Evangelho, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. O apóstolo era espiritualmente avivado. Quantas vezes somos tentados a negar Cristo por motivos banais? Quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional. Que Deus nos guarde de trair o Salvador. Olha só, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. A respeito da morte de Estevão. Existem alguns pregadores que falam que Estevão, quando estava morrendo, viu a glória de Deus. Viu a glória de Deus, os céus abertos e a glória de Deus. Deus assentado no trono e Jesus à direita, em pé, à direita de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que, para você que me assiste, que Estevão ele não viu nada disso. Essa visão que Estevão tem, ele está tendo no Sinédrio, ainda no ato do julgamento. Lá dentro do templo, no Sinédrio, ele está tendo essa visão. Quando ele está sendo julgado, ele está tendo essa visão da glória de Deus, Deus assentado no trono e Jesus em pé à sua direita. Ele está vendo isso.
está vendo isso dentro do templo, no sinédrio, no julgamento, no ato do julgamento. Quando ele tem essa visão, que ele relata essa visão, o povo se enfurece, o sinédrio inteiro se enfurece. O que é o sinédrio? O sinédrio é um tribunal religioso formado pelos judeus, né? Pelo sumo sacerdote, pelo chefe religioso, que é o ancião, e pelo professor da lei. Então, esses três grupos formavam o sinédrio. Veja bem, o sinédrio é um tribunal religioso formado pelo sumo sacerdote, chefes religiosos, que eram os anciões, e terceiro, por professores da lei. Então, esse é o sinédrio. Então, no ato do julgamento ali, quando Estevão está sendo julgado, ele tem essa visão. Quando ele relata essa visão aos seus algozes, que são o sinédrio que está ali, todo o povo que está presente, ele relata essa visão, o povo se enfurece, coloca as mãos nos ouvidos e começa a gritar, para não ouvir aquilo que Estevão está vendo, para não ouvir a respeito da visão que Estevão está vendo. Então eles pegam Estevão, lançam para fora da cidade, carregam com violência para fora da cidade, e ali ele é apedrejado. Ali ele diz: Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, não imputes esse pecado a eles. Então, só para nós entendermos, existem alguns pregadores que falam que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu a glória de Deus. Ele não viu isso, ele viu a glória de Deus, sim. Ele viu Deus, sim. Ele viu Jesus, sim. Mas foi lá no sinédrio, no ato do julgamento. Então, quando ele estava sendo apedrejado, ele não viu nada além de pedra. Ele só viu pedra. Beleza? Continuando aqui. O avivamento e o sofrimento já... O avivamento espiritual motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resistentes diante das dificuldades. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Neemias capítulo 8, verso 10. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa, as muitas agonias, as muitas dificuldades, as muitas barreiras, há muitos intempéries que ele passa. Ele precisa do suporte do Espírito Santo de Deus. Você precisa, eu preciso, a igreja precisa do suporte do Espírito Santo de Deus para podermos vencer, para sermos vitoriosos. Amém? Conclusão: diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. Ao exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Não neguemos a Cristo. Então fica aí a lição para nossas vidas: não negar a Cristo. Não negar a Cristo. Deus concede graça, força e equilíbrio emocional ao crente espiritualmente avivado. Então fica a lição para nossas vidas aí. Deus fornece força, Deus fornece equilíbrio emocional ao crente espiritualmente avivado. Fica essa lição para nossas vidas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no meu canal, Bíblia em Foco 2.0, compartilha, não deixa de ativar as notificações para receber mais vídeos. E é isso. Fica com Deus. Um grande abraço. Deus nos abençoe.